A franquia Star Trek, ao longo de várias décadas boldly going where no one has gone before, apresentou dezenas de civilizações alienígenas. Mas apenas uma delas até hoje teve sua língua desenvolvida a fundo, a civilização Klingon, que possui a língua de mesmo nome. A língua Klingon foi desenvolvida nos anos 1980 pelo linguista Mark Okrand. Uma das conlines de ficção mais bem-sucedidas, o Klingon é, eu acho, a primeira conline a ficar famosa na TV e no cinema, antes até da popularização das línguas de Tolkien. Essa é a segunda língua naturalística para um cenário de ficção que eu analiso aqui. Já tem um vídeo sobre o Quenya, uma das línguas de Tolkien. Se você ainda não viu, assiste depois de terminar esse vídeo. Pois vamos começar, como de praxe, pela fonologia. As vogais são apenas 5. E, U, O, A. Sem distinção de comprimento nem nada. O mais interessante aqui é o fato de as vogais anteriores e posteriores não terem pares correspondentes na mesma altura. Ou seja, E são mais abertos que suas contrapartes posteriores U e O. E A também é posterior, A, e não central como no português, por exemplo. É um sistema bem ok, nada incomum. Acho que isso poderia ser encontrado sem problema numa língua natural humana. As consoantes são bem mais peculiares. Veja que nas oclusivas surdas, que são sempre aspiradas, temos uma ovular, K, mas não uma velar, K, algo bem incomum. Também é interessante que haja um T alveolar, T, mas a contraparte sonora, DA, é retroflexa e não alveolar também. E apesar de não haver oclusivas velares, temos duas fricativas velares, Ra e Ra, e duas africadas peculiares, Tcha e, ainda mais incomum, Ra. Essa raríssima em línguas da Terra, como você pode ver no meu vídeo já bem antigo sobre africadas. A rótica é uma vibrante alveolar mesmo, Ra, e não uma aproximante como no inglês, nem um som gutural como no francês ou alemão. Em relação à fonotática, as sílabas são do tipo consoante-vogal ou consoante-vogal-consoante, sem palavras podendo começar diretamente com vogal. Apenas 3 encontros de duas consoantes podem ocorrer na coda. W, I e R. Em geral, a fonologia do Klingon é um pouco bizarra para uma língua humana e foi deliberadamente feita para ser assim, para soar alienígena, já que é falada por uma espécie alienígena. Por causa do aspecto agressivo dos Klingons, ela também foi elaborada para soar agressiva, com muitos sons guturais e aspirados. Ela poderia sim ter ficado ainda mais bizarra, mas acho que exagerar também tornaria complicado o trabalho dos atores em pronunciar. Em relação à ortografia, o Klingon fez uso de um alfabeto totalmente fonêmico, com um símbolo para cada fonema. Ele me lembra um pouco escritas antigas, como o Abjad fenício e alguns derivados dele. Ela é escrita da esquerda para a direita como o alfabeto latino. É bem meh mesmo, nada alienígena. E chega a ser tosco como a letra para a parada glotal é menor que as outras, imitando um apóstrofo, que é usado para representar esse som na maioria das transliterações do alfabeto latino. E existe, é claro, uma transliteração para o alfabeto latino do Klingon também, que é o que é mais comum de se ver por aí. Eu particularmente acho essa transliteração horrível, uma das piores, se não a pior, de qualquer conlang que eu já tenha visto. Ela faz uso de letras maiúsculas e minúsculas como grafemas separados, mas o único par em que isso é relevante é com a letra Q, onde a forma minúscula representa a oclusiva ovular e a maiúscula a africada ovular. A razão dessa ortografia é basicamente para facilitar que os atores, tendo que decorar trechos em Klingon para suas falas, não confundam tão facilmente os fonemas diferentes do esperado em inglês pelo correspondente mais aproximado em inglês. Por exemplo, escrever o D como maiúsculo é para indicar que esse som não é como o D do inglês, mas retroflexo. Essa é a mesma razão para o S ser escrito com letra maiúscula. Mas particularmente fica horrível, simplesmente horrível esteticamente. Uma das partes mais atrozes dessa mistura é o fato de o L minúsculo e o I maiúsculo ficarem praticamente idênticos em muitas fontes. Em relação à acentuação, verbos são acentuados na raiz e em qualquer sufixo terminado numa parada glotal que não vem imediatamente depois da raiz, ou seja, que seja separado dela por outra sílaba. Em nomes, qualquer sílaba terminada numa parada glotal recebe um acento, e na falta de uma, a última sílaba recebe o acento caso haja mais que uma. Em relação ao vocabulário, o Klingon é uma língua totalmente a priori, com pouca ou nenhuma inspiração em palavras de línguas naturais. Esse é, então, um dos pontos mais criativos nela. Alguns exemplos aleatórios. Bach, tiro. Cher, tolerar. Dir, pele. Rom-a, multidão. Rup, unir. Jodhlo, cônsul. Lard, ler. Murwe, tradutor. Nek, 10.000. P, ser gordo. Soa realmente um tanto agressivo, né? Mas o que não precisa ser agressivo é a sua inscrição nesse canal. Aproveita e clica para se inscrever aí e aproveitar o conteúdo de Línguas e Linguística toda semana.
Em relação à gramática, o Klingon é uma língua predominantemente aglutinante e sufixadora, nesse caso sendo então como a maioria das línguas humanas. A ordem dos elementos nas orações é objeto, verbo, sujeito, a ordem mais rara em línguas humanas. Os nomes flexionam em número, acurácia, determinação e caso e se classificam em 3 classes nominais. A flexão em plural não é obrigatória, no entanto. Como dito, os nomes se classificam em 3 classes, que são seres providos de linguagem, partes do corpo e outros, que engloba qualquer outro nome. É um sistema bem interessante. Cada uma dessas classes também recebe um sufixo diferente para formar o plural. Pu, para seres com linguagem, Du, para partes do corpo, e Mei, para outros. Rot, pessoa, Rotpu, pessoas. Yash, oficial, Yashpu, oficiais. Kam, pé, Kamdu, pés. Min, olho, Mindu, olhos. Yuk, planeta, Yukmei, planetas. Kosh, cadeira, Koshmei, cadeiras. No entanto, a marcação de plural não é obrigatória, como dito. A forma sem marcação pode se referir ao plural também, dependendo do contexto. Os nomes podem ter também sufixos de acurácia, havendo 3 possíveis. Hok, o sufixo de assim chamado, indica que o falante não acredita na veracidade da informação. Rei, o sufixo aparente, indica que o falante deduz que seja assim, mas com dúvidas. E na, o sufixo certo, indicando que o falante tem certeza da veracidade do que é dito. Roj, paz, Rojkok, a assim chamada paz. Khar, ajuda, Kharkok, a assim chamada ajuda. Chor, mudança, Chorrei, uma aparente mudança. Duch, nave, Duchrei, uma aparente nave. Duchmei, naves, Duchmeina, as confirmadas naves. Jup, amigo, Jupna, um amigo verdadeiro. Os nomes podem apresentar um sufixo que indique posse. Para a terceira pessoa existe apenas uma forma para o singular e outra para o plural. Dach, dele, e charge, deles. Para a primeira e a segunda pessoas, a diferença se o objeto possuído é um ser com linguagem ou não. Juhuech, minha casa. Pokle, teu filho. Reshwe, poma, nossos conselheiros. Jarchaj, inimigos deles. Nurmeraj, vossas armas. Shodtaj, comida dele. Os nomes também flexionam por caso. O nominativo e acusativo não possuem marcação nenhuma. Fora isso, existe um sufixo para os casos locativo, ablativo, causal, dativo benefactivo e topical. A gente não vai entrar em maiores detalhes aqui para não estender demais o vídeo. Como a gente pode notar, a língua possui um alinhamento nominativo-acusativo, como a imensa maioria das línguas humanas, então aqui nada alienígena. Vamos falar um pouco dos verbos agora. Eles são consideravelmente complexos, incluindo um prefixo pronominal que indica ao mesmo tempo o sujeito e o objeto do verbo, e até 9 sufixos que indicam diversas funções como reciprocidade, modalidade, certeza, aspecto, formalidade e função sintática. Aqui a gente vê a tabela dos prefixos pronominais dos verbos. Para verbos intransitivos, usamos a primeira coluna, quando o verbo possui um sujeito e nenhum objeto definido. Um exemplo é o verbo khon, dormir. Jikhon, eu durmo. Bekhon, tu dormes. Khon, ele dorme, e assim por diante. Com o verbo transitivo é necessário usar o prefixo que combina sujeito e objeto. Veja alguns exemplos com o verbo ler, ver. Khaler, eu te vejo. Choler, tu me vês. Willer, nós vemos eles. Cheler, vocês nos veem. Liler, eles veem vocês, e assim por diante. Perceba que não existem prefixos que correspondam a casos em que o sujeito e o objeto sejam o mesmo, ou seja, quando a ação seria reflexiva. Isso é porque nesse caso se usa o primeiro sufixo possível, er, que indica uma ação reflexiva, e com ele se usa sempre o prefixo sem objeto. Continuando com o verbo ler, temos então dilerer, eu me vejo, bilerer, tu te vês, lerer, ele se vê ou ele se vem, malerer, nós nos vemos, chulerer, vocês se veem. O segundo sufixo possível indica algum tipo de volição. São 3 possíveis. Nish, precisar, como em Villernish, preciso te ver. Kan, querer, como em Villerkan, quero te ver. E Rup, estar pronto, como em Villerrup, estou pronto para te ver. O terceiro sufixo possível indica algum tipo de mudança na condição. São 2 possíveis. Chor, começar. Villerchor,
começa a te ver, ka, voltar a, viler ka, volto a te ver. E claro, a gente pode combinar com os sufixos anteriores, viler kan ka, volto a querer te ver. De novo, para que esse vídeo não fique muito longo, vamos pular direto para o sufixo 7, que é aquele que marca o aspecto. O Klingon não marca tempo gramaticalmente, assim como muitas línguas humanas. Veja meus vídeos sobre tempo e aspecto para mais detalhes disso. Temos 4 marcadores de aspecto possíveis. Pu, que marca o aspecto perfectivo, viler pu, te vi, ta, que marca o perfectivo proposital, ou seja, algo que foi feito e concluído de forma intencional, viler ta, algo como consegui te ver, tar, aspecto contínuo, viler tar, estou te vendo, ou estava te vendo, le, aspecto progressivo, indicando que algo está em andamento, mas possui um fim determinado, viler le, eu te vi, estava te vendo, ou estou te vendo, mas isso terminará em breve. O sufixo 9 é usado, entre outras coisas, para construir orações subordinadas. Alguns exemplos incluem bor, usado para orações relativas, Kip bor yash viler. Eu vejo o oficial que bateu nele. De, quando. Chai bar kara de. Dispare os torpedos quando eu mandar. O sufixo be é usado para negação. Ele pode aparecer em diferentes lugares, dependendo do elemento sendo negado. Por exemplo, viler be, não te vejo. Viler nish be, não preciso te ver. Viler be nish, preciso não te ver. Enfim, para não alongar mais o vídeo, só mais alguns comentários sobre a língua. A função de adjetivos é expressa por verbos, da mesma forma como em muitas línguas humanas. Veja meu vídeo antigo sobre línguas não precisarem de adjetivos. Não existem artigos definidos e indefinidos, também como em muitas línguas da Terra. E os numerais são de base 10 e construídos da mesma maneira como em chinês, por exemplo, nada fora do mais comum na Terra. Enfim, de forma geral, o Klingon é uma conlang bem interessante, e ao meu ver mais criativa e bem montada que o Quenya, mas não é nada tão alienígena assim. Poderia ter sido bem mais. Infelizmente, parte da razão de não ser mais alienígena nem é pelo fato de Mark Okrand não querer fazer ela assim, mas porque ele estava preocupado com a habilidade dos atores de falarem a língua em cena. A parte que mais me chateia é a escrita, tanto na parte da escrita nativa quanto na romanização. Ambas são horríveis e sem criatividade nenhuma. Mas considerando que a ortografia não é parte da língua em si, só uma convenção para representá-la, o Klingon segue sendo uma excelente conlang. E para finalizar, vamos ver algumas frases de exemplo. Klingon hol dajat a. Você fala Klingon? Bijer bechur vad biher. Renda-se ou morra. Dut trivoktar. Sempre confie em seus instintos. Bat dakau luktar. Você será lembrado com honra. E mais uma de brinde para ver se vocês conseguem adivinhar o que significa Vekek or Yisrael. Agora, que tal você ajudar esse canal a crescer se tornando um membro aqui no YouTube? Você tem vários benefícios em agradecimento, confere lá. Outra forma de apoiar o canal é pela campanha do Apoia-se ou fazendo um Pix do valor que for conveniente para você. E claro, ajude o canal de graça com seu engajamento. Deixe sua curtida, inscreva-se, ative as notificações, comenta aí embaixo e compartilhe esse vídeo com todos os fãs de Star Trek por aí. Até mais!